O que é importante quando nós vamos estudar a Bíblia? O que nós devemos considerar quando nós estamos diante das Sagradas Escrituras? Ao longo dos próximos dias eu quero compartilhar com os irmãos alguns textos bíblicos e suas devidas reflexões a respeito disso. O primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês está em Hebreus capítulo 4, no versículo 12, que diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Muitas pessoas procuram a palavra de Deus atrás de respostas, atrás de promessas, atrás de conforto, atrás de proteção, atrás de bênçãos. E tudo isso também está dentro da Bíblia. Mas quando nós nos deparamos com as Sagradas Escrituras, uma das coisas mais importantes, e talvez a primeira coisa que deve ser compreendida, é de que a Bíblia ela é um instrumento de confronto. Quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, a primeira coisa, o efeito imediato da palavra de Deus em relação a nós é o confronto. Por isso, o autor da Epístola de Hebreus faz essa comparação. Observe que ele compara a palavra de Deus como espada. A espada é um instrumento de guerra, é um instrumento de batalha, é um instrumento de enfrentamento. E ao fazer essa comparação, ele manda uma mensagem clara dizendo que a palavra de Deus, ela vai nos confrontar, ela vai nos levar a uma reflexão profunda da nossa existência, de quem nós somos, de onde nós andamos, do que fazemos, com quem andamos, que escolhas fazemos. E é importante que nós reconheçamos a palavra de Deus nesse aspecto, porque as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, a proteção de Deus, tudo aquilo que nós esperamos também encontrar nas Sagradas Escrituras, estão ligadas a uma mudança de atitude. Observe que tudo o que a Bíblia nos traz como possibilidade de melhora das nossas vidas, traz junto consigo a necessidade de mudança. Uma mudança que nos vai conduzir a uma vida que está de acordo com aquilo que Deus deseja que a gente faça. A palavra de Deus, ela não é meramente uma filosofia, ela não é meramente um pensamento, uma ideia. O grego que é utilizado para escrever essa epístola de Hebreus, a palavra grega para palavra aqui, ela é a palavra logos. Essa mesma palavra logos, ela está lá em João capítulo 1, nos primeiros versículos, onde o apóstolo João diz o seguinte: ele fala que a palavra, ela é Deus. A palavra estava com Deus e sem a palavra nada existiria. A palavra estava no princípio e estará no final. O que isso quer dizer? Quer dizer que a palavra de Deus não é uma mera filosofia, não é meramente um estilo de vida, não é meramente uma escolha, não. A palavra de Deus é o próprio Deus agindo em nós. Não à toa o próprio João vai dizer que a palavra se fez carne, ela encarnou. O que isso quer dizer? Quer dizer que você e eu, ao nos confrontarmos com a palavra de Deus, seremos desafiados a realizar mudanças profundas dentro da nossa existência. Observe que não há como existir uma transformação de Deus na vida de uma pessoa
sem que ela reconheça que a palavra de Deus é quem deve orientar os seus caminhos. Por isso, a própria Bíblia traz, né, a menção do salmista, onde ele diz: luz para os meus caminhos é a tua palavra, e lâmpada para os meus pés. É importante nós compreendermos que ao nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, nós podemos encontrar aquilo que nós estamos procurando, mas nós também vamos encontrar aquilo que nós não estamos. Porque o ser humano em si, ele não procura ninguém ou algo que o confronte, que o desafie, que o questione. Mas quando nós estamos diante da palavra de Deus, ela vai fazer isso de forma sistemática. Porque não dá para compreender o Evangelho de Deus sem vivenciá-lo. Não dá para compreender o que a Bíblia traz sem que a Bíblia seja realidade em nós. Ela precisa ser realidade primeiro nas nossas próprias vidas. Toda mudança, ela tem uma série de fatores que podem demandar tempo, podem demandar cura, podem demandar libertação, podem demandar uma série de coisas. Mas o que não muda é que o desejo de Deus, ao nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, é de que nós sejamos transformados. O desafio é, nós precisamos nos colocar diante da Bíblia e permitir sermos desafiados. E permitir sermos confrontados por ela. Não fugir disso. Não fingir que não é com a gente. Não tentar sair pela tangente e dizer, não, isso aqui deve ser para outra pessoa. Toda vez que a palavra de Deus te confronta, é Deus te confrontando. Por isso ela é viva. Por isso ela é eficaz. E por isso ela vai até o fundo das nossas vidas. E traz à tona todos os nas nossas intenções, os nossos pensamentos, para que nós tenhamos a oportunidade de sermos mudados, transformados por Deus. É essencial que nós compreendamos isso. Também é essencial que nós não nos esqueçamos da palavra de Jesus, que diz: aquele que ouve as minhas palavras e as segue é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Não há para ter uma vida em Deus estável sem que a gente não escute a palavra de Deus. Mas escutar não é o bastante. E que a gente siga a palavra de Deus. Qualquer coisa diferente disso nos coloca numa estrutura frágil, como a casa sobre a areia. Para esse primeiro dia, para esse primeiro momento, quero te desafiar a ler a Bíblia sem ter medo dela te confrontar, sem ter medo dela te desafiar. É importante esse passo, é o primeiro passo, para que a gente consiga compreender profundamente do que a palavra de Deus é capaz de fazer em nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar na nossa leitura diária, no nosso devocional diário, no nosso tempo com Deus. E nos dar clareza de qual é a vontade soberana dele para as nossas vidas. Deus te abençoe.